Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu começo o vídeo de hoje com umas palavras de poesia, só para falar de flores. No mundo temos guerras, morte, doenças e dores, mas para alegrar nossa vida, Deus nos deu essas lindas e maravilhosas flores. Essa é uma flor de hibisco, numa tonalidade rosa, bem viva. O vídeo de hoje não é para falar de flores, é um vídeo de convite do canal Paraíso da Suculenta. A Patrícia e a Letícia convidaram os amigos do grupo Amigos Suco-Amigos para mostrar as suas suculentas favoritas. Então, iniciando, as minhas suculentas favoritas, esse termo favoritas ele é muito relativo, né, gente? Por que ele é relativo? Porque normalmente, dependendo do momento, a gente aprecia mais estas ou mais aquelas. Isso acontece porque a gente ama praticamente todas, né? Então, às vezes, como todo ser vivo, uma das suculentas não fica numa fase muito bonita. Então, ela não atrai tanto o nosso olhar, a não ser para os cuidados, né? Aquela atenção e até uma certa, não só atenção, como também tensão. Será que ela não está doente? Será que não tem cochonilhas? Será que as raízes não têm nematóides, né? Então, a gente acaba atraindo o nosso olhar por essa razão. Mas o inverso também é bastante verdadeiro. Quando elas ficam muito bonitas, e são fases, porque como todo ser vivo, elas também têm suas fases, né? De beleza, de grandiosidade, mas também de tristeza, de ficar mais murchinha, mais desidratada, dependendo das condições que ela vai recebendo. Bom, a primeira que eu escolhi do momento é essa Echeveria. É a Ripilin variegata. Eu gostaria muito que o vídeo mostrasse as tonalidades dessa planta. Ela é uma planta simples, de preço acessível. Comprei ela bem pequenininha, gente, mas assim, ó, o que me chama atenção para ela? Ela é praticamente albina. Tirando o centro, né, a região do miolo aqui do meristema, todas as folhas externas, elas são quase brancas num tom que vai pro amarelado. É um show de cores que é muito raro de se ver. Eu já vi outras Ripilins variegatas que não tem essa tonalidade aqui. E a gente sabe que às vezes até no mesmo vaso, plantas iguais podem apresentar características diferentes. Essa aqui, desde que ela começou a crescer, a mostrar essas tonalidades, tem sido sempre uma das minhas plantas favoritas. Outra planta que me chama muito a atenção é essa aqui, que é de muito fácil cultivo e muito fácil de encontrar, a Runione Topsy-Turvy. O que eu gosto nesta planta para ela ser uma das favoritas? Gente, ela tá sempre linda aqui, ó. Eu já tenho ela há quase 2 anos, mais ou menos. E ela assim, ó, ela é esplêndida, ela tá sempre linda, sempre viçosa, ela não desidrata, mesmo pegando um sol forte aqui nessa região. Ela é uma planta que tem um formato, desculpem o barulho, gente. Ela é uma planta que tem um formato muito peculiar, muito diferenciado. Aqui ela tá toda fechada e ela fica assim frequentemente. Eu já vi o mesmo exemplar, né, mais aberta. Mas como é que ela pega um sol forte, ela acaba se protegendo, fechando o miolinho dela. E isso torna a aparência geral dela bastante interessante. Bom, indo para o outro lado, uma outra planta que está atraindo bastante os meus olhares, tornando-se uma das favoritas, onde eu venho contemplar com bastante frequência, é a Blue Curse. Ela é outra planta de fácil cultivo, é uma gibiflora. O que está me atraindo nela são esses tons rosados das pontas, muito sutis, que se mesclam com esse verde-limão, tornando ela extremamente bonita. Sem contar essas folhinhas rulosas, assim, que vão fazendo todo um charme para essa menina. Outra planta que também é uma das minhas favoritas
é a Fantastic Fontaine, a fonte fantástica. Essa plantinha aqui chegou para mim pequenininha e eu ficava no começo apreciando ela e cuidando. Aqui foi eu que quebrei ontem fazendo o replante, porque ela ganhou esse vasinho novo aqui, ela estava no menor. Ela chegou a 3 meses, tem crescimento muito rápido e aparentemente parece uma planta bastante resistente às pragas, não tive nenhum problema com relação a isso. Então me parece que ela se adaptou bem aqui e o crescimento dela, ela triplicou de tamanho num espaço de 3 meses. Recentemente eu fiquei pensando que ela estava com problema porque as folhinhas do meristema eram menores do que as outras. E eu fiquei pensando que tinha que ser o contrário, né? Essas aqui vão crescendo maiores. Mas não, gente, essa é a característica dela mesmo, tá? Bom, depois da Curse e da Fantastic Fontaine, vamos ver então outras plantinhas que estão atraindo o meu olhar. Essa aqui, vou tirar ela aqui de cima para vocês verem, é a Echeveria riga. Eu acho essa planta lindíssima. Desde que ela chegou aqui, ela chegou grande. As florzinhas dela são de tons laranja com amarelo, né? Muito delicadas, muito bonitas. E a riga, eu acho ela incrível, porque além dela ter esse tom de verde, um verde mais puxando para o verde musgo, e as pontas, né? Temos uma intrusa aqui. Vamos ver. Cookie? Veio ver as plantinhas? Foi? Bom, então, em vez de ser apenas mesclada nas pontas, quando ela tá estressada, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ela mancha as folhinhas de tom rosa pink. Aí você imagina que ela tá doente por alguma razão, mas não, gente. Ela cria um show de manchinhas, além das cores lindas e maravilhosas que ela já tem. Echeveria riga. Dando sequência, outra Echeveria que eu gosto demais é a Chichuensis. Essa aqui é uma planta nativa do México. Eu acho ela muito diferente. Por quê? Porque ela tem folhas extremamente rígidas, muito além do normal das outras Echeverias. Parece quase pedra, gente, vocês não têm noção. O aspecto geral dela é aveludado, né, assim, no toque. Até parece que ela tem pruína, só que ela não tem pruína. É um toque que dá uma sensação de veludo. Sem contar que ela tem esses risquinhos que tornam ela maravilhosas. É uma planta de crescimento rápido. Não sei dizer para vocês se ela é uma planta de porte muito grande, tá? Mas ela é uma planta mais rara, com preço um pouco mais caro. Então, ela é a Chichuensis, outra planta que eu considero uma das minhas favoritas. E aí, seguindo na nossa seleção, e são as do momento, tá, gente? Daqui uns 2, 3 meses eu posso ter outras favoritas. Bom, eu não posso deixar de mostrar o meu xodó, que essa planta aqui, ó, é uma planta relativamente fácil de encontrar, Blue Waves. Ela tem quase 2 anos aqui comigo, já teve fases assim de quase morrer, de ficar só o miolinho mesmo, mas eu tenho um xodó com ela porque foi uma das minhas primeiras. E agora ela tá aqui nessa gaiola, ela gostou muito de ficar aqui. E ela nunca atingiu esse tamanho nesses 2 anos, porque as folhas iam sempre queimando. Uma dica aqui para essa planta, que inclusive eu já vi em outros canais, gente, ela não é uma Echeveria que você vai deixar pegando sol pleno, 6, 8 horas de sol, tá? É por isso que a minha não ficava bonita. Então, o que acontecia? A gente sempre, né, vai naquela lógica. Todas as suculentas gostam de sol pleno, muito sol. Não é assim. As plantas, como diz muitos botânicos, elas têm uma linguagem própria, que é o plantês. Ou seja, você vai observando os sinais que ela te emite,
para dizer se ela tá gostando, se ela não está, né? Como é que ela se comporta naquela região, naquele lugar. Isso aconteceu com essa minha Echeveria Blue Waves, né? Agora ela tá muito linda, tá cheia de filhotes no tronco e já está grandinha. Ela é uma das minhas favoritas, não só pela beleza, e ela tem um rajadinho, gente, ela também apresenta igual a Riga, umas manchinhas, mas elas são mais sutis. Aqui eu não tô conseguindo mostrar muito bem para vocês, mas acontece muito isso com ela também. Bom, como nem tudo são flores, né? Ela não está nos seus melhores dias, mas é uma das minhas favoritas porque foi praticamente a primeira. A Echeveria Laui. Aqui ela tá pequena, ela tá ressecando as folhas. O que está acontecendo com ela? Muito sol. Eu ainda não consegui entender qual é a quantidade de sol que vai deixar ela bem. Então, se molhar demais, ela pode fungar. Se molhar de menos, né? Ela acaba ressecando e perdendo as folhas. Ela reduziu bastante o diâmetro dela, que ela estava bem maior. Ela ainda tá bonita, mas né, ela também não para de dar hastes florais, gente. Eu corto para não enfraquecer mais ainda, ela vem com outras. Aí eu deixo, ela fica minguadinha. Tô lutando. Ela não tá, né, ela tá saudável, ela só tá sentida. Eu percebo que a minha Laui tá sentida, mas ela ainda é a fofura da mamãe. E para fechar essa seleção aqui, a recente que chegou aqui em casa, a Pink Trumpet. Gente, ela foi a segunda planta mais cara da minha coleção, mas eu vou amar ela para sempre. Eu acho que ela vai ser sempre uma das minhas favoritas se eu não perder ela no caminho, né? Por quê? Porque eu acho incrível esses trompetes que ela faz. E eu já vi, claro, né, ela em formato maior, mais adulta, e ela ainda é muito mais bela do que isso aqui. Ela tá aqui há um mês, mais ou menos. Ela já tá colocando folhinhas novas e eu tô cuidando dela como se fosse um bebezinho, porque para mim ela vai ser sempre uma das minhas maravilhas do meu jardim aqui. Bom, gente, eu poderia falar de muitas, muitas, muitas outras. Amo todas elas, mas os nossos olhos acabam sempre se direcionando para esta ou para aquela, né? A minha decora aqui também tá muito linda, dando bebês. Bom, muito obrigada, Patrícia e Letícia. Convido vocês para visitar o canal das meninas, que eu vou deixar o link aqui. E o convite eu deixo em aberto para quem quiser fazer esse desafio, que não é um desafio, é mais um convite, né? De mostrar as suas suculentas favoritas do momento, né? Porque é sempre o momento. Um beijão a todos e até o próximo encontro.